Minha primeira Bíblia apresenta Os Juízes. Após a morte de Josué, cada tribo de Israel se estabeleceu em seu próprio território. Deus confiou às tribos uma importante missão: expulsar os cananeus que ainda ali permaneciam. Deus não queria que os israelitas convivessem com os cananeus porque a cultura deles era moralmente corrupta. Eles adoravam deuses falsos, fazendo sacrifícios de crianças em homenagem aos seus deuses. Alguns dos deuses que eles adoravam eram chamados de Baal e Asherá. Deus pretendia que os israelitas fossem um povo santo, com uma identidade e um propósito únicos. Mas, vivendo ao lado dos cananeus, havia o risco de os israelitas serem influenciados por estas práticas e costumes e se afastarem de Deus. Os cananeus estavam determinados a permanecer naquelas terras. Saia do nosso território? Não. Que rebeldes? Bom, já tentamos. Algumas tribos, em vez de expulsá-los, passaram a conviver com os cananeus, fazendo pactos e alianças com eles. Outras tribos, por sua vez, tinham medo do poderoso exército cananeu e não ousavam enfrentá-lo. Desta forma, os israelitas passaram a viver entre os cananeus, desobedecendo completamente as instruções de Deus. Perto de Gilgal, o anjo do Senhor apareceu entre os israelitas e disse: Meu Deus! Eu os tirei do Egito e os fiz entrar na terra que jurei dar aos seus antepassados. Eu lhes disse que nunca quebrarei minha aliança com vocês e os avisei para não fazerem nenhum acordo ou aliança com o povo desta terra. Mas eles derrubariam seus altares. Mas eles me desobedeceram. Por que agiram assim? Perdoa-nos, Senhor. Nós nos desviamos de seus caminhos e ofendemos a Ti. Tenha piedade de nós. Bem, quero que saiba que não expulsarei os cananeus da sua presença. Eles tornarão suas vidas miseráveis, e seus deuses serão uma armadilha para eles. Quando o anjo do Senhor lhes disse isso, todo o povo começou a clamar em voz alta. Por isso, aquele lugar se chamava Boquim, que significa lugar de choro. Lá, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. As nações que Deus deixou seguras para testar os israelitas foram os filisteus, os cananeus, os de Sidom e os heveus. Os israelitas viviam entre os amorreus e os hititas, os perizeus, os jebuseus e heveus. Deus deixou estas nações como um desafio aos israelitas, com o propósito de testar sua fidelidade e obediência, lhes permitindo permanecer na terra prometida. Já faz muito tempo, a geração que acompanhava Josué morreu. E surgiu outra geração que não conhecia a Deus nem as obras que ele havia feito por Israel. Estes israelitas fizeram o que ofende a Deus. Eles adoravam as imagens de Baal e Asherá. Vivendo com os cananeus, eles começaram a considerar normal a adoração de falsos deuses. Isto irritou tanto o Senhor que ele permitiu que os israelitas caíssem sob a opressão e o domínio do rei da Mesopotâmia. Os israelitas foram forçados a servi-lo como escravos durante 8 anos. Desesperados, eles finalmente clamaram a Deus por ajuda. Deus ouviu seu clamor e trouxe um libertador. Este foi Otniel, o mesmo que se casou com a filha de Caleb. O Espírito de Deus veio sobre ele. E assim, Otniel se tornou o primeiro juiz de Israel e saiu para a guerra. Os novos líderes daquela época eram chamados de juízes. Não são juízes judiciais que tomam decisões legais. Em vez disso,
eram líderes e governantes regionais de Israel, escolhidos e cheios do Espírito de Deus. Hey! Você acabou de cobrir a cena mais épica do vídeo. Oh, me desculpe. Deus lhe entregou o rei da Mesopotâmia em suas mãos. E os israelitas tiveram paz durante 40 anos, até que Otniel morreu. Hã? Blá, 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 blá. Oh! E eles fizeram mal novamente aos olhos de Deus. Os israelitas caíram sob a opressão e domínio do rei de Moabe. Eles tiveram que servi-lo como escravos por 18 anos. Desesperados, eles finalmente clamaram a Deus por ajuda e libertação. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Deus ouviu o clamor deles e trouxe outro libertador. E este era Eude, da tribo de Benjamim, que era canhoto. Através dele, os israelitas enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Ehud havia feito uma adaga de 2 gumes, que ele escondeu na coxa direita sob as roupas. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Ele apresentou o presente ao rei, que era muito gordo, e ele disse: Majestade, tenho uma mensagem secreta para você. Shh! Silêncio! O rei ordenou. Todos os seus servos se retiraram dali. Então, Eude aproximou-se do rei, que estava sozinho no quarto, e lhe disse: Tenho uma mensagem de Deus para você. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda e tirou a adaga que estava em sua coxa e disse: A mensagem é que você merece morrer. E ele a fincou na barriga do rei. Eude não tirou a adaga, pois estava completamente coberta pela gordura. Ele então trancou a porta do quarto e escapou pela janela. Quando os servos do rei chegaram, vendo que a porta do quarto estava trancada, disseram: Talvez ele esteja se aliviando. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Então Eude tocou a trombeta. E os israelitas desceram da montanha. Sigam-me, ordenou-lhes, porque Deus entregou nas vossas mãos os vossos inimigos moabitas. E assim atacaram e derrotaram os moabitas. Naquele dia, Moabe ficou sujeito a Israel. E o país teve paz durante 80 anos. Até que Eude morreu. E os israelitas novamente fizeram o que era mal aos olhos de Deus. O povo de Israel, naquela época, era como um círculo que sempre voltava à mesma coisa. Quando eles se esqueceram do Senhor e adoraram deuses pagãos, Deus os puniu e permitiu que outra nação os oprimisse. Quando o povo se arrependeu de seus pecados e clamou a Deus, ele enviou um juiz para libertar o povo da opressão e dar volta para Deus. O povo desfrutou de um tempo de paz e prosperidade até pecar novamente. O juiz morreu? Yeah. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá. Ô, Primeira Bíblia, faça com que quem nos assiste se inscreva, comente e deixe seu like. Sim, compartilhe esse conteúdo e siga a gente nas redes sociais. Amém? Ei, saudaremos nossos amigos que comentaram nossa postagem. Se quiser uma saudação no próximo vídeo, inscreva-se e comente nossos vídeos.
As seguintes saudações são para... O primeiro abraço e o alô vai para o Gabriel Santos, Geiser Ricardo, família Alves, Miguel e Josué, Raquel de Rocha, Camila e Isaac, Alife, da Bahia, Josh e Aurora, Miguel e Laura, Silvana Santos, Maria e Laura, Mariana e Maria Fernanda, Vânia Campos e Antônio, Elisa, Adriana e o Roberto, Ileana Angélica Luna, Francis Silva, Alice e Sara, Samuel e Ana Ravilar, André Rodrigo Júnior, Matheus e Arthur, Theo e Belém, Reinaldo Santos, Pedro e João, Pedro e Rocha, Silvana Fernandes, Suzana Salomão, Mirela Rian, Maila e Ronilson do Rio de Janeiro, Jonatas, Lucas e Matheus, Elizabeth Claudino, Juliana Brito e também a Luna, o Enzo, a Júlia e a Thalita. Muito obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima! Tchau!